Isso aí. É, bom, tá ao vivo? Olá pessoal. Vamos agora iniciar uma nova live, né? Vou tentar fazer uma experiência diferente em relação à última live, a primeira, né? Porque eu me enrolei um pouquinho com as anotações e tal. Então agora eu vou seguir aqui, vou tentar ser mais fiel a um roteiro que eu fiz aqui, para poder não. Porque como esse tema é mais denso, né, mais importante, então vamos tentar seguir mais o roteiro que a gente tem aqui. Primeiro quero agradecer ao pessoal que assistiu ao último vídeo, né? Uma coisa estranha aqui, eu não tô. É, deixa eu ver aqui rapidinho que eu tô um pouco. Bom, enfim, deixa assim mesmo. É, bom, agradecer o pessoal que assistiu, né, a última live, porque foi bem mais do que eu esperava na hora que estava ao vivo. Chegou por volta de 13 pessoas, mas ao longo da semana um montão de gente foi assistindo. A última vez que eu vi tinha passado de 230, eu não esperava que tantas pessoas assistissem. E gostaria que essa de hoje tivesse, né, alcançasse mais ou menos o mesmo número de pessoas, porque esse assunto aqui tem uma importância maior, né? É, Antes de continuar, eu queria só fazer uma observação, assim, alguém comentou, uma sugestão, né, para falar sobre o tema que está em voga, né, que é a questão dos protestos, né, contra a morte lá do George Floyd, e aí aproveitando, trazendo aqui para a questão do João Pedro aqui no Brasil. Mas assim, eu já tinha me comprometido a falar sobre o serviço público, né, e o objetivo é manter o compromisso. Então, assim, não tô afim, assim, acho que não é momento, né, de ficar caçando pauta, né, seguindo pauta que está no momento, né, que está assim, em voga, né. Vamos seguir o que tá planejado. É claro que Vera Macedo, beleza? Seguir assim, o que está planejado, seguir o que a gente tinha combinado, né? Mas aí depois a gente comenta, né? Vou fazer um pequeno comentário sobre isso, mas a ideia é seguir sempre um planejamento que a gente fizer. Fala aí, Wander. Tranquilo? Seguir um planejamento que a gente fez. E aí, se quem puder dar feedback, quem puder ajudar, né? Aliás, uma coisa até que eu esqueci de falar na semana passada, né? E é uma orientação lá do YouTube. Esse vídeo eu vou postar lá no YouTube. Aí quem puder ir lá, dar uma curtida, repercutir, né? Pra coisa ganhar vida, mais vida, né? É uma orientação que o próprio YouTube Creator, né? Fala pra gente pedir sempre para as pessoas interagirem, conversarem. Mas o importante mesmo é o feedback, né? Se as pessoas é, não dão um feedback, a gente não consegue melhorar. A gente precisa saber no que a gente está conseguindo acertar, quais são os pontos fracos. O pessoal tá aqui falar, pô, Denis, tu viajou aqui nessa parada que tu falou. Enfim, é importante dar esse feedback para a gente tentar melhorar. E aí, como principalmente as fontes que eu vou citar aqui vão ficar lá nas descrições, né, do vídeo no YouTube, aí eu vou pedir pro pessoal apoiar lá o canal lá no YouTube, né? É, assim, e para atender também, né, essa solicitação de que para falar do caso que está em voga, né, que são as manifestações nos Estados Unidos, é possível que tenha uma manifestação antifascista aqui, né, Antifa aqui no Brasil, enfim, já está começando aí com as torcidas organizadas. Eu vou fazer um comentário no final, né, mas assim, mais assim para mais para levantar questionamentos, né? Não é para aprofundar essa discussão, mas vou manter aqui o objetivo que é falar do serviço público, né? Bom, então assim, vamos para o principal. E aí, indo para o tema de hoje, né, que é serviço público, primeiro eu quero dizer que eu fiquei um pouco frustrado, porque eu pesquisei um monte de coisas que eu queria tratar de um monte de assuntos, mas aí depois eu vi que ia ficar muito grande, né? Ia ficar difícil de tratar, ia ficar cansativo, ia ficar chato. E aí eu resolvi
reduzir, né, resumir a conversa, né, para o que é mais importante nesse momento e deixar uma outra parte para um momento mais à frente, né? Mas agora eu vou resumir. E assim, eu acho que o que é mais importante nesse momento é falar do SUS, né? Já que a gente estava vivendo um momento de pandemia, a gente está vivendo um presidente que tem uma atitude em relação aos principais técnicos do SUS, né? Uma atitude que é quase predatória, né? Com certeza não é colaborativa. Eu acho que a gente tem que apoiar muito o SUS. E aí eu entendi que de todos os serviços públicos que o Estado brasileiro, né, oferece, Belger, fala aí, boa noite. De todos os serviços que o Estado brasileiro oferece para o público, nesse momento, o que está passando pela situação de maior estresse, maior dificuldade, é o SUS. Então, assim, eu vou focar hoje no SUS. Tem informações aqui que eu acho que vai surpreender muita gente. E depois eu vou tentar ampliar, né, essas informações para outras questões do serviço público. Eu dividi em 5 partes para ficar mais prático, né, ficar mais fácil, para ficar mais organizado também, assim, ficar mais compreensível. Só um segundo que pegou aqui, caiu aqui meu papel. Ficar mais compreensível. E aí vou deixar outras questões do serviço público para tratar em um vídeo mais à frente, porque senão ia ficar assim insuportável, ninguém ia aguentar, ia ficar coisa demais, né? Ia ficar um volume muito grande, né? Pessoal, se tiver quem quiser dar um feedback, alguma coisa, quem quiser falar, pode falar aí, tá? Tô vendo aqui o pessoal dando aqui, né, que tá chegando, tá? Mas se quiserem interagir, já falou alguma coisa, fica à vontade aí, valeu? Bom, eu vou começar dando dados que eu selecionei assim, né? Tem muitos dados sobre o SUS, né? Eu vou começar falando sobre alguns dados que eu estou considerando nesse momento, que eu selecionei, que eu achei mais importante. Vamos lá, então vamos ao ponto principal da live de hoje. O SUS, ele é inspirado no sistema universal de saúde, né, britânico, o NHS. Né? Talvez algumas pessoas já saibam disso, que é o sistema universal britânico. Também ele é inspirado, né, também assim, tem outras fontes de modelos em que as pessoas que pensam no SUS buscam, né, se inspirar, mas o principal é o NHS. Só que ele faz parte de um conjunto, né, de saúde universal que existe no mundo, né, sendo que o SUS é o único programa no mundo que está disponível para atender a mais de 100 milhões de pessoas. Né? Todos os outros programas de saúde universal que existem, né, por aí, principalmente nos países da OCDE, não atendem a mais do que 100 milhões de pessoas. No caso, o SUS atende a 210 milhões de habitantes. Né? Ele tem assim, como clientes potenciais 210 milhões de pessoas. Ou seja, ele é o maior sistema universal de saúde do mundo. 175 milhões de brasileiros têm apenas o SUS como fonte de assistência médica. Só por aí você já vê a importância do SUS. 175 milhões só tem o SUS como fonte de assistência médica. O resto da população brasileira, isso aqui dá 85% da população, tá? O resto da população brasileira fica na saúde chamada suplementar, né? Que são os planos de saúde, que na verdade a gente vai ver que de suplementar não tem nada. O SUS entrega o maior programa de vacinação do mundo. Entrega 10 milhões de internações, o equivalente à população da Suécia, 2 milhões de partos, 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais, 1 bilhão, olha bem o número, 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais por ano, né? Esses dados são anuais que eu estou dando aqui. Um dos melhores programas, né? Desenvolveu um dos melhores programas do mundo contra o tabagismo,
né, um dos mais bem-sucedidos programas contra o tabagismo. A população brasileira fuma hoje menos do que a população dos Estados Unidos e de todos os países da Europa, ou seja, um tremendo indicador de sucesso do SUS. É um programa de referência no tratamento contra o HIV também, reconhecido no mundo inteiro como referência, e também é referência como programa de saúde da família, de atenção básica, né? Também é reconhecido no mundo inteiro como referência. Eu selecionei esses 10 fatores, né? Esses 10 dados para dar a dimensão da importância do SUS. Como que o SUS é um programa extremamente importante para o mundo inteiro. É tido como referência importante para o mundo inteiro, isso que eu quero dizer, né? Bom, as fontes aqui, só para, né, depois eu vou colocar lá no vídeo no YouTube, tá? Dá uma checada lá depois, e se puder, curte, recomenda, enfim. Principalmente o estudioso Rudy Rocha, que ele é economista com pós-graduação e mestrado pela UFRJ, doutorado pela FGV, ele é professor da FGV também, e Newton Advanced Fellow, da Academia Britânica. E ele é pesquisador em pobreza, né? Uma das principais linhas de pesquisa dele é pobreza e desigualdade social. O cara é bem gabaritado. Mas, além disso, também tem o Drauzio Varela, e muitos desses dados eu peguei numa entrevista, eu vou disponibilizar lá, com a Renata Lopretti, no programa Painel da Globo News. Vou disponibilizar essa entrevista lá para quem quiser conferir. Bom, então isso aqui, né, esses dados iniciais aqui, né, se refere ao que o SUS entrega, né? Agora vamos para a segunda parte, né, que se refere a um estudo de eficiência comparativa e despesas do SUS, né? Agora vem dados que eu acho que vão ser bem mais interessantes e eu acredito que vai surpreender muita gente. O primeiro dado é o seguinte: o Brasil investe 9,6% do seu PIB em saúde. Isso considerando o SUS, né, que é a saúde pública, e a saúde suplementar, que são basicamente os planos de saúde, né? O Brasil investe 9,6% do PIB. Desses 9,6% do PIB que o Brasil investe, 3,8% são para o SUS. Ou seja, nesse critério, o Brasil está em 64º lugar no mundo, né? Ou seja, tem 63 países que investem uma proporção maior do PIB em saúde pública do que o Brasil. Praticamente todos os países, ou melhor, todos os países da OCDE investem uma proporção maior do PIB em saúde pública do que o Brasil. Esse volume de 9,6% do PIB corresponde, né, eu fiz lá as contas, a 700 bilhões de reais, dos quais 300 bilhões de reais são destinados ao SUS. Os outros são para a saúde privada, né? Fala aí, Almério, beleza? Tá na área aí, Almério. Opa, está... Não está no YouTube porque o YouTube exige uma câmera melhor do que a que eu tenho. Eu tenho uma câmera muito fraquinha. Aí quando eu colocar lá no YouTube eu vou botar a gravação, tá gravando agora. Mas agora só pelo Facebook também. E aí no futuro eu pretendo também transmitir pelo Instagram. Mas por enquanto a live é só pelo Facebook porque, enfim, meu equipamento não ajuda muito. Valeu? Continuando aqui. Para fazer esse estudo comparativo, né, vou comparar com os Estados Unidos. Aqui é onde vem dados que talvez surpreenda. Os Estados Unidos gastam 17,1% do PIB deles com saúde. Sendo que desses, 9% é com saúde pública. Né? O pessoal fica falando, os Estados Unidos não tem saúde pública, não investe em nada público. Não, isso é um engano. Eles investem 9% do PIB deles em saúde pública. Para a gente comparar com outros países, todos eles da OCDE, né, que o Brasil quer entrar para a OCDE, né, provavelmente pelas portas dos fundos, mas enfim, quer entrar. A Grã-Bretanha investe
8% do PIB em saúde pública. A Suécia investe praticamente a mesma proporção que os Estados Unidos, 9% do PIB. A Grã-Bretanha investe no total, olha só para a gente comparar com o caso brasileiro, 10% do PIB em saúde, somando saúde pública e saúde, setor privado. A Suécia investe em torno de 11%, sendo que desses 11%, 9%, a maior parte é saúde pública. Esses dados aqui estão num documento do Tesouro Nacional, eu vou disponibilizar lá nas descrições do YouTube, tá? Vai ficar lá disponível esses dados. Ou seja, o próprio governo, o próprio Tesouro Nacional confessa o crime, né? Que o Brasil investe muito menos como proporção do PIB em saúde pública comparado com os países da OCDE, né? Eu fiz um estudo aqui, né, uns cálculos, para analisar a eficiência do SUS, principalmente no caso com o modelo americano, que é um modelo que realmente diverge do Brasil, né? Porque os demais países da OCDE buscam oferecer saúde universal igual ao SUS, né? Assim como o SUS. Na verdade, o SUS é inspirado neles, né? Agora, os Estados Unidos, por questões ideológicas, questões políticas complicadas, o sistema de saúde lá é altamente privatizado, embora o gasto seja público. Mas quem presta o serviço, né? Quem presta o serviço é a iniciativa privada, né? Existem poucos hospitais privados, ou hospitais públicos nos Estados Unidos. Então, assim, para a gente analisar a relação, né, entre gastos e entrega, eu fiz uma conta sobre a relação entre o PIB dos Estados Unidos e o PIB brasileiro, né? Só para deixar claro que eu usei o PIB pela paridade do poder de compra, né? Porque diminui a distorção, ou seja, o PIB, considerando o quanto que ele vale em reais, o que você consegue comprar aqui no Brasil com reais, né? E o PIB, por exemplo, dos Estados Unidos, para quem não conhece, né, assim, existem várias formas de se calcular o PIB, né? Só um parêntese rapidinho. Você normalmente se utiliza o cálculo do PIB, né, nas comparações internacionais, pelo dólar nominal. Mas essa comparação cria muitas distorções, porque os gastos no país são feitos na sua moeda local, né? Então, se você for calcular pelo dólar nominal, isso vai criar uma distorção muito grande. Para reduzir essa distorção, os economistas do mundo inteiro, o Banco Mundial, o FMI, calcula então o PIB pelo dólar, considerando a paridade do poder de compra, para reduzir essas distorções, né? Então, assim, só para você ter uma ideia do tamanho dessas distorções, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente for comparar o PIB brasileiro com o PIB americano pelo dólar nominal, o PIB americano é 11 vezes maior do que o PIB brasileiro. Agora, se você for considerando dados do FMI, tá? Dados do FMI de 2018. Se a gente for comparar o PIB brasileiro com o PIB americano pelo dólar e paridade do poder de compras, considerando também dados do FMI de 2018, a relação cai para 6 vezes. O PIB americano é 6 vezes maior do que o nosso, ou seja, é menos distorcido. É claro que a gente vai considerar que, olha, o Brasil é importador de produtos e serviços de saúde, né? E aí paga em dólar nominal mesmo, mas a gente vai deixar isso de lambuja para os Estados Unidos. Então, assim, considerando esses dados que estão disponíveis pelo próprio Tesouro Nacional, estão disponíveis na ONU, estão, enfim, disponíveis em várias fontes, os Estados Unidos gastam, né, com saúde 7 trilhões 481 bilhões de reais. 7 trilhões 481 bilhões de reais. Ou seja, o PIB brasileiro é 7 trilhões e 300 bilhões. Ou seja, eles gastam no total mais do que o PIB brasileiro com saúde. Desses, com saúde pública, eles gastam 4 trilhões 263 bilhões. Ou seja, bem mais que a metade de todo o PIB brasileiro, né? Isso significa que, em termos, assim, o gasto de saúde pública nos Estados Unidos, comparado com o Brasil, e pela paridade do poder de compra, é 14,2 vezes maior do que o Brasil. E considerando o gasto per capita, como a população dos Estados Unidos é maior, né, 320 milhões de habitantes, mais ou menos, 330,
nas minhas contas aqui, deu 9,1 vezes mais. Ou seja, os Estados Unidos gastam muitíssimo mais do que o Brasil com saúde pública sobre qualquer aspecto que você quiser analisar, seja em termos absolutos, seja em termos per capita, enfim, qualquer parâmetro que você analisar, né? E esse dado eu vou colocar lá nas descrições. Os Estados Unidos gastam muito mais do que o Brasil, ao contrário do que da lenda urbana que é vigente por aí, né? Bom, então vamos analisar, né, visto, né, que os Estados Unidos gastam muito mais do que o Brasil em saúde pública, vamos fazer o estudo comparativo dos resultados. A saúde pública nos Estados Unidos não é universal, como acontece no Brasil, na Grã-Bretanha, na França, enfim, né? Então, por conta disso, 40 milhões de americanos não têm acesso a qualquer serviço de saúde, seja privado ou seja público. Ou seja, no ano de 2019, né, os dados relativos a 2019, 40 milhões de americanos não teve acesso à saúde nenhuma. Para a gente pensar sobre assim, o quão grave isso pode ser, imagina assim, no Brasil, a saúde, é claro, o SUS tem suas precariedades, mas imagina que uma índia lá na Amazônia grávida, se ela conseguir ter acesso a transporte, ela provavelmente vai ter chance de ter o seu parto no hospital público, né? Existem dificuldades de logística, existem dificuldades de precariedade, a rede na Amazônia com certeza é muito precária, mas há uma chance de ela ter o parto dela direitinho no hospital. Enquanto nos Estados Unidos, alguém que mora, por exemplo, em Los Angeles, pessoas que moram em Los Angeles, ou em Nova York, ou em Chicago, nas cidades mais ricas dos Estados Unidos, uma mulher pobre corre o risco de não ter acesso à assistência à saúde para o parto. Para você ver como que isso cria uma distorção terrível, né? Um outro parâmetro que para concentrar assim, só no único parâmetro de entrega, para não ficar muito complicada a discussão, eu peguei a expectativa de vida. Eu poderia falar sobre mortalidade causado por obesidade, parada cardíaca, etc. e tal. Né? A gente poderia, para fazer um comparativo, a gente pode pegar uma série de dados, mas para simplificar, e já que saúde é o quê? Qual um dos principais objetivos da saúde, né? É tentar tornar a vida das pessoas mais longa e de qualidade. Então eu escolhi o parâmetro expectativa de vida. Por esse parâmetro, a expectativa de vida nos Estados Unidos, o dado mais recente que eu consegui encontrar, está em 78,54 anos. Está caindo nos últimos 4 anos a expectativa de vida nos Estados Unidos, né? Vem caindo nos últimos 4 anos. Enquanto que a expectativa de vida no Brasil, né, um país pobre, né, o Brasil é pobre, terceiro mundo, enfim, com uma série de dificuldades, metade da população não tem acesso a saneamento básico, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil está em 76,3 anos. Ou seja, está perdendo em pouco mais que 2 anos, sendo que a expectativa de vida no Brasil vem consistentemente crescendo, né? Pelo menos até os últimos dados que a gente tem acesso aí. Então, assim, um país que gasta 14 vezes mais que o Brasil, 9 vezes mais per capita, entrega uma saúde que, em hipótese alguma, a gente pode considerar como sendo melhor que a brasileira, né? Qual é o problema, né? Qual é o problema dos Estados Unidos, né? E aí é bom saber essas questões, porque isso entra numa discussão política e ideológica muito importante no Brasil. Os Estados Unidos, né, segundo vários dados que tem disponíveis por aí, na verdade eles não gastam pouco, eles não fazem um gasto baixo, né, com despesas sociais. Eles têm uma despesa social elevada. O problema é o modelo de gasto, né? E aí isso inclui o sistema de saúde. O sistema de saúde americano, como vários outros gastos sociais nos Estados Unidos, são feitos através de subsídios e isenções fiscais, né? Ou seja, por exemplo, os gastos com saúde pública nos Estados Unidos são da seguinte forma: o cara que é empregado, o empregador dele é obrigado a pagar um plano de saúde para ele. Dependendo do tamanho da empresa, o governo
faz isenção fiscal para aquela empresa para que ela forneça saúde para o seu trabalhador. Dependendo do tamanho da empresa, o governo injeta dinheiro na empresa, né? Injeta dinheiro na empresa para que ela dê os benefícios sociais para o seu empregado, entre eles o plano de saúde. Qual é o problema disso? O problema é que a corrupção nisso, né? A corrupção nesse processo. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com saúde pública, mas ilustra bem como é que as coisas acontecem aqui, ou acontece lá nos Estados Unidos, e que se nós seguíssemos o modelo americano, certamente aconteceria aqui no Brasil também, né? Quem assistiu aquela série na Netflix, né? House of Cards, deve ter visto o debate lá nas prévias eleitorais entre a pré-candidata Dunbar e o Underwood. E o Underwood pela indicação do Partido Democrata. Numa das suas palestras lá, a Dunbar denuncia esse problema. E ela cita nominalmente ao Walmart. Ela fala, olha, a Walmart está pegando o dinheiro que é do governo, né, que o governo destina para dar auxílio alimentação para os seus empregados, e está obrigando os seus trabalhadores a fazerem compra na própria Walmart e comer na própria Walmart, sendo que o dinheiro é do trabalhador. A tal empregada, ela denuncia, olha, isso é uma corrupção, porque esse dinheiro não é da Walmart, é do empregado, né? Mas a Walmart, malandramente, manipula para que o dinheiro fique ali mesmo, não saia da Walmart, né? A Netflix cita nominalmente a Walmart, mas esse não é um caso isolado, é um caso generalizado. As próprias empresas administram de que forma uma verba que é pública vai ser aplicada. E normalmente eles aplicam de uma forma que é interessante para a empresa, obviamente, né? E é o caso da Walmart, e assim com o sistema de saúde, vários outros sistemas. Ou seja, o governo destina o dinheiro em forma de subsídio, as empresas vê que isso é interessante. Nessa mesma série, né, mostrava o Underwood tirando o dinheiro de um fundo emergencial de combate à catástrofe e destinando para aumentar os empregos. Como era esse programa? Que é uma coisa comum nos Estados Unidos. O governo injeta dinheiro na empresa para a empresa contratar mais um empregado. Tipo, se a empresa contrata se você contratar o segundo, eu pago o salário desse segundo e ainda pago benefícios sociais para o outro. Claro, para empresas de menor porte, né? E aí mostrava lá um ex-amigo que era que cozinhava lá carne pro Underwood sendo contratado dessa forma. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? A vantagem é que pelo menos o governo lá obriga a empresa a prestar alguma prestação social, né? Aqui no Brasil existem isenções enormes, isenções que equivalem ao orçamento do Ministério da Saúde inteiro e da Educação inteira, e o Brasil nem cobra contrapartidas sociais. Aqui no Brasil ainda é mais grave. Mas o que se defende aqui no Brasil é copiar o modelo americano, que é aproximadamente um modelo de voucher, né? Aproximadamente um modelo de voucher. Poxa, é evidentemente uma estratégia corrupta. Não corrupta no sentido mais popular do termo. Corrupta no sentido de que é um desvio de finalidade. É um desvio de finalidade que, no final das consequências, vai chegar naquela corrupção mais grossa mesmo. Ou seja, o cara vai pegar o dinheiro público e vai tratar como sendo dinheiro privado, né? Como é o caso da Walmart que a gente estava falando aqui agora. Então, assim, o modelo americano, eles destinam dinheiro para gasto público. Só que o modelo é corrupto em essência. Em essência, ou seja, é um desvio de função. E é isso que as pessoas confundem e não trazem para o debate aqui no Brasil quando quer discutir máquina pública, etc. e tal. Bom, vamos avançar aqui para a quarta parte, né? Que, na verdade, eu já comecei a quarta parte ao falar sobre essa questão da corrupção americana, e inclusive tratar aqui, né, então, dando sequência, a questão do índice Gini. O índice Gini, qualidade de vida no país e desigualdade é tratado, né? Qualidade de vida pelo IDH, né? As pessoas devem ouvir bastante esse índice, o IDH, que basicamente trata de renda per capita, expectativa de vida e escolaridade.
e o índice Gini, que diz de que forma uma determinada renda é distribuída numa sociedade. O índice Gini é o seguinte: cada vez que ele é mais próximo de 1, significa que o país é desigual. Cada vez que ele é mais próximo de 0, o país ele é mais igual. Nos Estados Unidos, não, calma, primeiro no Brasil. No Brasil o índice Gini é 4,7. É 0,47, desculpa. 0,47. Ou seja, próximo de meio. Isso demonstra um país bastante desigual. Os Estados Unidos, o índice Gini é 0,39. Na Alemanha, é 0,289. O índice Gini ele é calculado de duas formas. Uma forma é como a economia funciona, né? A distribuição na economia privada, né? Na economia real. E depois é calculado o índice Gini depois que o Estado intervém, né? Depois que o Estado arrecada impostos e distribui serviço público. Nos Estados Unidos, o índice Gini, depois que o Estado intervém, o índice Gini diminui. Ou seja, o Estado lá, americano, de fato, pelo menos do ponto de vista contábil, ele distribui renda. Né? Não distribui tanto quanto na Alemanha, né, que aumenta bastante o nível, né, aproxima bastante a igualdade, mas ele distribui renda. No Brasil é praticamente neutro. Então, assim, um dado que é importante, né, e é até também surpreendente, o país que mais gasta com serviços sociais no mundo, né, como proporção do PIB, é a França. 31,2% do PIB da França é destinado a gastos sociais. Segundo um documento citado pelo Pinker, né, que o livro que eu citei na semana passada, da OCDE de 2014, quando são calculadas essas transferências indiretas que os Estados Unidos fazem, através da obrigação de o trabalhador, né, da empresa, pagar serviços sociais para o trabalhador, quando isso é levado em conta, os Estados Unidos entra como o segundo país que mais faz gastos sociais. Só que isso não tem resultado. Isso não chega na ponta. Né? Esse documento está, segundo o Pinker, está na OCDE, está naquele site Our World in Data e está na própria ONU. Né? Então, assim, o problema não é nem a quantidade de dinheiro que um determinado país destina para gastos sociais. O maior problema é de qual forma esse gasto é feito. E o modelo de gasto é que vai definir a eficiência desse gasto. Né? E o que está claro aqui, não tem como escapar dessa realidade, os Estados Unidos é o país que tem o gasto menos eficiente de todos, justamente porque esse modelo altamente privatizado. Né? E aí, indo justamente para a parte final aqui, a quinta parte, né, vamos tratar dos problemas do SUS e quais são os desafios para o SUS. Né? Bom, o primeiro problema do SUS, isso é óbvio, nós vimos aqui, né, é o problema do subfinanciamento. Né? O SUS é um sistema pobre, né? Recebe apenas menos que 4% do PIB do governo em termos de orçamento, então vai ser um sistema pobre, não tem jeito. Né? A segunda questão, e aí eu vou pegar aqui uma opinião que é do Drauzio Varela. O SUS sofre muito com um problema de imagem. Né? O que o Drauzio Varela fala é o seguinte: a imagem que tem na cabeça das pessoas sobre o SUS é uma ideia de que vem à cabeça das pessoas o SUS é um monte de fila, né? Um hospital com filas, em que ninguém é atendido. Só que ninguém lembra, por exemplo, que o SUS oferece serviços de pontas, como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, como milhões de procedimentos de altíssimo nível. Ninguém lembra disso. Quando as pessoas veem a imagem do SUS, é um hospital, é um pronto atendimento com um monte de gente na porta. Né? Aí entra naquela questão que a gente discutiu na semana passada, da heurística da disponibilidade. Na opinião do Drauzio Varela, esse problema é muito mais político do que de competência, né, da oferta de serviço do SUS. É muito mais de gestão política. Por quê? Porque o SUS, a maior parte das pessoas que estão nessas filas, para começar, não deveriam estar.
são problemas que seriam resolvidos facilmente se tivesse funcionado bem, se estivesse funcionando bem um programa de atenção básica e orientação. Mas isso depende de decisão política na ponta, principalmente de prefeitos. Só que os prefeitos optam pela política do pronto atendimento. Então, na opinião do Drauzio Varela, isso é uma opção errada, porque além de ser cara, não tem como atender a demanda de pessoas que vêm buscar pronto atendimento porque está sentindo uma dor qualquer que poderia se resolver facilmente com orientação em vez de buscar um atendimento médico imediato. Essa é a posição do Drauzio Varela. Para ele, segundo essa opinião do Drauzio Varela, bastaria investir mais em saúde básica, principalmente aprofundar o programa programa da família, né? Aí é uma questão mais para especialista, né? Mas eu tendo a acreditar que essa opinião dele está correta. Agora, por último, aí vai uma questão de opinião minha mesmo, né? O que está faltando mesmo é a classe média abraçar o SUS, na minha opinião, né? O que está faltando é a classe média abraçar o SUS, porque a classe média brasileira olha para o SUS de uma forma assim, extremamente apavorada, né? Não consegue nem cogitar a ideia de ter que depender do SUS, né? Só que a saúde suplementar, e isso é uma tendência mundial, não é apenas no Brasil, ela está se tornando mais cara e ela tende a se tornar insustentável, né? A maioria o plano de saúde não está cabendo no orçamento da maioria das pessoas, essa é uma tendência. Isso se deve principalmente ao aumento da complexidade da assistência à saúde e ao envelhecimento da população. Então, assim, não tem como escapar disso, né? A saúde suplementar será cada vez mais cara. É claro que ainda por cima tem as ineficiências inerentes ao sistema de saúde. Por quê? Porque o setor privado não é sistêmico. Até esqueci de falar isso. O que faz com que, por exemplo, o sistema NHS inglês, né, que tem bem menos dinheiro do que o sistema americano, seja muito mais eficiente do que o americano, é justamente isso, porque lá existe um sistema. O que faz com que o sistema brasileiro se aproxime, né, do sistema, em vários níveis seja até melhor do que o sistema americano, é que apesar de ser muito mais pobre, tem um sistema, né, ou seja, um sistema integrado aumenta a produtividade do sistema, aumenta a produtividade do programa, enquanto que o setor privado ele é inerentemente ele é inerentemente retalhado e isso diminui a produtividade. Então, assim, o que nós vimos aqui no Brasil, por exemplo, mais do que metade dos gastos com saúde brasileiro é com o setor privado. Só que a entrega não é muito superior ao que entrega o SUS, se for analisado. Na verdade, em grande medida é abaixo, porque o sistema privado atende apenas 15% da população brasileira. Esses 15% da população brasileira acaba também recorrendo ao SUS, né? E a entrega é precária. Então, assim, o sistema privado foca também em pronto atendimento e principalmente em exames laboratoriais, que são caros. Mas ele não é sistêmico, então ele é ineficiente. Então, assim, a classe média brasileira, em algum momento, vai ter que debater o SUS. E vai ter que debater a sua inclusão no SUS, né? Por enquanto, a classe média tem a ideia de que o SUS é inviável. Mas a realidade do próprio mercado vai impor uma releitura disso. Vai acabar impondo uma releitura disso. E talvez já seja um momento até de, como exercício de cidadania, já começar desde já esse debate. Por quê? Porque é um dos pilares do serviço público, né? Isso tem que ser debatido com a opinião pública de um modo geral, como o serviço público como um todo, como outras questões que a gente vai discutir mais à frente. E existe uma questão assim extremamente grave e urgente, né, que já precisa ser tratada agora, que é o problema do subfinanciamento futuro do SUS, né, que é causado pela tal PEC do congelamento dos gastos, né? O pesquisador que eu citei no início, o Rude Rocha, ele estima, o estudo dele estima que como o congelamento dos gastos públicos, na PEC do congelamento dos gastos públicos, enfim, vai congelar o orçamento do SUS em 20 anos, né, iniciando a conta em 2018,
até o final desse período, considerando o aumento da população, o envelhecimento também da população e esse congelamento, corremos o risco de ter um gasto per capita no Brasil, em saúde pública, equivalente ao dos países da África subsaariana, né? Ou seja, equivalente aos gastos em saúde pública de países muito mais pobres que o Brasil. Nós vimos ali que, como proporção do PIB, nós já estamos em 64º lugar, né? Ou seja, o que em termos absolutos significa que nós provavelmente estamos abaixo disso. Eu não tenho esse dado, mas provavelmente abaixo. Cara, 20 anos de congelamento vai fazer com que a gente fique parecido com um país da África subsaariana. Então, o Brasil precisa rediscutir isso, principalmente esse modelo, né, de congelamento dos gastos públicos, urgentemente. Urgentemente. E aí a importância de trazer esse debate aqui. Então, bom, esse tema eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Eu acho que já trouxe. Ficou até mais longo do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ficar longo mesmo, porque são muitos dados, muitos nuances, né? Mas assim, eu tentei enxugar o quanto deu, mas não deu para enxugar mais, porque também ia ficar ralo demais, ia ficar, né, meio superficial demais, aí não ia ser bom também, né? Então, tentei, assim, fazer uma conta de chegar aqui. Então, assim, voltando pro tema anterior, né, que a gente estava discutindo, sobre o tema que está em voga aí, né, sobre a questão do racismo e tal, e das possíveis manifestações antifas, né? Na verdade, assim, eu comecei a pensar sobre o assunto e aí o que me vieram foram dúvidas. Questões assim que já estão na minha cabeça há algum tempo e para os quais eu não tenho respostas ainda. Acho que a gente tem que problematizar e talvez no próximo vídeo, se for oportuno, a gente problematiza mais um pouco, mas eu gostaria de trazer um outro tema também que está na fila. É o seguinte. O primeiro é o seguinte, é sobre a questão assim, as manifestações, no caso, lá nos Estados Unidos, né, é sobre a morte de um cidadão negro. No meu Facebook eu postei um montão de coisa, né? Eu repercuti o máximo, assim, repercuti bastante isso, né? Sobre a morte de um homem negro que foi morto por ser negro, né? Por motivação claramente racista, né? Daquele cara, daquele policial lá, que usando a prerrogativa de Estado, né? O monopólio da força estatal, realizou o seu racismo. As manifestações lá estão sendo, né? Está sendo quase todo dia, bastante significativa. Mas muitas pessoas, principalmente os conservadores americanos, né? Você vê alguns conservadores americanos, de forma oportunista, questionando o seguinte, que o fato de haver muito mais brancos nas manifestações do que negros, né? Faz parecer que o objetivo dessa manifestação não é para protestar contra o racismo, mas sim para trazer uma pauta política e eleitoral para a questão. Então, isso é claro que esse argumento é extremamente oportunista, né? É um argumento desonesto demais, né? Mas ele se baseia num fato concreto, né? Quando a gente olha para as manifestações, até mesmo em Nova York, que tem uma população negra relativamente grande, a maioria dos manifestantes são brancos, né? Teve alguém que disse que a proporção na manifestação de domingo, um comentarista na Globo News falou que estava mais ou menos 60 para 40, 60% das pessoas eram brancas e 40% negros, né? E aí você observa o esforço de se levar a manifestação lá pro Brooklyn, né? Brooklyn, é isso mesmo. Lá pro Brooklyn, profundo, não sei se eu estou confundindo, acho que é o Brooklyn, que é onde tem uma grande população de negros, né? Para ver se aumenta a participação dos negros. Esse debate já não é novo, né? Nas manifestações dos 100 mil lá nos Estados, ou aqui no Rio de Janeiro, no golpe de 64, na época do golpe de 64, o Gaspar diz, né, que o Carlos Drummond de Andrade questionou isso, que na manifestação dos 100 mil quase não se via negros na manifestação, né? Embora fosse uma manifestação progressista, de esquerda, né? E aí o Carlos Drummond de Andrade era conservador, né? Ele falava, que manifestação progressista é essa que só leva brancos para a rua?
Recentemente, né, nas manifestações do pessoal aí do Verde e Amarelo, né, se questiona muito também isso, né? Cadê os negros, né? Mas aí agora o questionamento faz mais sentido, porque é uma manifestação de direita, em tese, em princípio, né, e ainda mais que admitindo que tem um caráter fascista, não faz sentido realmente negros estarem lá, né? Mas a gente sabe que muitos negros e pardos votaram em Bolsonaro, né? Mas embora tenham votado, não participam também participam pouco das manifestações. Então um problema é isso, uma coisa que tem que ser problematizada é a baixa participação das pessoas negras, principalmente em manifestações que afetam a questão negra, né? Por que isso acontece? Eu não tenho resposta para isso, mas esse é um dado concreto. Isso de fato acontece e principalmente a direita, de forma bastante oportunista, né, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tende a atacar isso. É um debate que eu acho que a gente tem que fazer. Bom, uma parte da resposta talvez esteja, né, uma parte, né, de que, assim, em geral, as pessoas mais pobres participam pouco de manifestações. E a maior parte dos negros são pobres, né? Então, assim, a questão talvez não seja racial, a questão é realmente social, né? E aí, como tem pouco, a população de classe média, né, tem poucos negros, né? Então, talvez a resposta esteja por aí. Mas aqui eu estou mais sugerindo um questionamento, eu estou muito mais do que oferecer resposta, eu não tenho a resposta para isso, né? A outra questão, né, que também seria o objetivo de problematizar, né, é essa questão dos black blocs, né, e dos antifas lá nos Estados Unidos, que é esse modelo de protesto. Eu confesso que, assim, desde 2013, quando eu tive contato com esse tipo de manifestação, eu não consegui chegar a uma conclusão sobre esse movimento. Não consegui chegar. Eu tento, às vezes eu acho que faz sentido, outras vezes eu acho que não faz sentido nenhum, né, esse tipo de postura. Eu realmente não consigo chegar a uma conclusão e eu já tento analisar várias coisas, né. Algumas coisas eu acho que eu já consolidei o entendimento de que, assim, é um movimento que parece resgatar uma abordagem assim, russoniana, né? E assim, totalmente antissistema, né? De que o sistema corrompe o homem e assim, quase que assim, o homem em seu estado natural é o homem na sua melhor condição, né? Assim, é um neo-russonianismo, sei lá, vamos dizer assim, sei lá, com alguns enfeites a mais, mas em essência parece ser isso, a filosofia ideológica, né? Mas assim, e se for isso, eu acho que é uma concepção errada das coisas, né? Eu acho que o Rousseau errou, né? Admitindo que seja isso, eu acho que está errado. Mas assim, vamos deixar de lado então, né? Porque a minha percepção pode estar errada, claro, né? Vamos deixar de lado a questão ideológica e aí eu quero me ater então a questão prática, né? Da aplicação prática dessa forma de luta. Quais são os efeitos práticos, né? Ou seja, quais são os objetivos estratégicos, né? Principalmente isso. Quais são os objetivos táticos e estratégicos deles? Eu até hoje também não consegui entender. E eu não consegui entender de que forma pode colaborar, né, para uma luta progressista. Até agora, eu sei que tem questões conceituais, estéticas, enfim, tem várias questões aí, né, profundas, mas assim, do ponto de vista prático, eu estou querendo me restringir à questão prática, né, eu não sei quais são os objetivos estratégicos, não sei quais são os objetivos práticos, e não sei se depois de tantos anos eles já estão na luta aí, né, no Brasil ficou muito evidente a partir de 2013, mas nos países centrais, nos Estados Unidos, por exemplo, eles já existem desde o início desde o Occupy, principalmente desde o Occupy Wall Street, né? Então, assim, eles já estão aí há uns 15 anos. Já tiveram mais do que oportunidade para fazer uma avaliação do sucesso deles, né, na busca dos seus objetivos estratégicos e táticos. Será que eles fazem? Essa é uma questão que eu tenho, né? Tem gente que fala que, na verdade, eles seriam infiltrados da direita, né? E, na verdade, os objetivos estratégicos e táticos deles são da direita, porque uma manifestação, às vezes, pacífica, grande, que
enfim, quando o movimento progressista está escalando, aí eles entram, né, dão um pretexto para que a polícia utilize de violência, jogue gás lacrimogêneo, enfim, disperse a multidão. Então, às vezes, um movimento progressista que está numa escalada, aí entra numa redução por conta dessas atitudes dos black blocs aqui no Brasil, ou dos antifas lá nos Estados Unidos. Se bem que a gente está vendo agora na prática que isso não está tendo efeito, né? As manifestações continuam fortes. Então esse argumento também parece ser uma acusação muito grave. Mas eu acho assim que principalmente o campo progressista, né? Porque essa postura se dá, esses grupos participam de manifestações de esquerda. Eu nunca vi lá entre os verde e amarelo o black bloc aparecer, né? É sempre nas manifestações de esquerda. Eu acho que a esquerda precisa fazer um debate sobre isso, né? Principalmente com as pessoas que idealizam essa ação, né? Opa! E parece que caiu. Opa! Deu ruim aqui. Usar chave stream. Lá nos Estados Unidos. Se bem que a gente está vendo agora na prática que isso não está tendo efeito, né? As manifestações continuam fortes. Então esse argumento também parece ser uma acusação muito grave. Mas eu acho assim que principalmente o campo progressista, né? Porque essa eu acho que eu já sei o que foi. Pô,